Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, a paz de Yeshua no coração de cada um de vocês. Eu desejo que hoje você viva esse dia da melhor forma possível, na dispensação da graça, do poder que o Eterno Pai te dá. Que no nome de Yeshua você viva para a glória do Pai. E isso, claro, vai satisfazer você. A maior realização nossa é cumprir o propósito do Pai, porque os propósitos dele foram traçados para o nosso bem. Eu quero hoje dar mais uma pincelada naquela autocrítica que eu nos faço de vez em quando. E qual é o meu intuito com isso? Que você e eu nos despertemos para ver que tem coisas que são comuns entre nós, mas não precisavam ser. Tem situações que têm se tornado normais e que não eram para ser, porque nós temos poder para mudar as coisas. E quando eu faço essa autocrítica, eu estou querendo que você e eu tenhamos do Pai a resposta de onde é que nós erramos, para que nós possamos acertar. Porque é necessário que se acerte, porque nós precisamos desse acerto. As pessoas estão precisando que nós acertemos. Elas estão com situações que só a igreja pode resolver. Mas por algum motivo, a igreja não tem resolvido. Igreja, nós não temos resolvido. Vamos para isso, então, ler lá no livro de Atos, no capítulo 3, vamos ler a experiência aí do primeiro milagre que os discípulos fizeram depois da ascensão do Senhor ao céu. Atos 3, de 1 a 10, diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Oh, glória! Oh, glória! Enfim chegou o dia desse homem. E aí eu pergunto a você, precisava ele esperar esse tempo todo? Vamos ver direitinho qual a idade desse homem. O verso 2 diz que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Então ele era coxo de nascença. Não sabemos aí se a mãe caiu, se a mãe teve algum acidente, por isso veio essa deformação. Não sabemos o que houve. Sabemos que esse homem era coxo desde que era feto.
E então ele nasce com uma deficiência. Vamos ver a idade dele, a gente pode conferir no capítulo 4, verso 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então a idade do homem, mais de 40. Então havia mais de 40 anos que esse homem estava enfermo, e ele era enfermo desde o ventre de sua mãe. E o verso 2 do capítulo 3 dá a informação de que todos os dias eles punham ele à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O homem, então, que não podia trabalhar de outra forma, trabalhar produzindo, mas ele trabalhava desse jeito, essa era a produção dele. Todos os dias ele era colocado, porque ele também não podia andar. Então ele era colocado à porta formosa, à porta do templo. E ali ele pedia esmola, que provavelmente com isso ajudava a família. Então a família encontrou a saída, já que ele é assim, já que não tem INSS, a gente coloca ele lá onde as pessoas todos os dias vão, e as pessoas tomadas pela compaixão, pela bondade, darão a ele uma esmola. Então ele estava no lugar certo. Mas não sei se tão certo para alguma situação. Porque esse homem ficou ali, gente, muito tempo. Provavelmente ele começou a ser levado para lá quando era criança, quando era bem pequeno. E ele era conhecido. No verso 10 do capítulo 3, nós lemos que conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Então ele ficava num lugar onde todos podiam ver, onde todos que entravam no templo passavam por ele. Ele estava bem posicionado na questão de esmola. Mais de 40 anos. Talvez por 40 anos ele fora colocado à porta do templo. Ele não estava no palácio, nem de Herodes, nem de Pilatos. Ele era colocado à porta do templo. Porque ali iam as pessoas com temor ao Senhor e porque ele era judeu. E aí você sabe que por causa disso veio a perseguição a Pedro e a João. Porque quando pensaram que mataram Yeshua, que acabaram com o problema, acabaram com aquele que fazia tantos milagres, que era aplaudido pelas pessoas, que era seguido pelas pessoas, que era querido das pessoas, aquele que tanta coisa fazia e por isso era amado pelo povo. Você deve estar pensando, mas esse povo crucificou sim, porque o povo foi influenciado pelas autoridades. Quando você lê em Mateus, no julgamento do Senhor, você vê que os sacerdotes instigavam a multidão a gritar, crucificam. Então o povo obedecia às autoridades que tinha. E aqui então Pedro e João são perseguidos agora por causa do milagre que chamou a atenção de todos. O milagre era notório, não tinha como esconder, não tinha como não saber.
E mesmo quem não estava presente ouviu falar, porque não se parava de falar de um grande milagre. Olha aquele homem, aquele da Porta Formosa. Eles sabiam o nome dele, eles sabiam tudo dele. Sim, aquele. Ele agora está andando, ele entrou no templo saltando. Você tem certeza que é ele? Tenho, vamos lá ver. E é ele mesmo. O quê? Isso acontece? Como assim? E Pedro e João, eles foram levados então para o Sinédrio, porque eles fizeram um milagre. Quando as autoridades pensam que acabaram com o problema chamado Yeshua, vem esses discípulos, começa tudo de novo, e eles ficaram apavorados e eles procuraram eliminar o mal pela raiz. O mal para eles, do ponto de vista deles. Mas essa era a saúde, isso era a vida. E então eles foram levados para serem ouvidos, interrogados. E eu quero ler para você agora no capítulo 4, verso 5 até o 8. Atos 4, de 5 a 8. E aconteceu no dia seguinte, depois do milagre, no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os principais judeus, as autoridades eclesiásticas. Então se reuniram ali os principais, os anciãos, os escribas, Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Então, todos da linhagem do sumo sacerdote, que eram sacerdotes também. Todos da tribo de Levi se reuniram. E todos os principais. Era muita gente. E Pedro e João diante deles. E agora eles eram indagados. Anás e Caifás, os mesmos que instigavam o povo a gritar a respeito de Yeshua, crucificam. Anás e Caifás, os mesmos que estavam no sinédrio interrogando Yeshua quando Judas o entregou. Os mesmos. Esses que viviam no templo, moravam no templo, e por isso viam o deficiente físico todos os dias. E aí eles interrogaram Pedro e João. Eles disseram no verso 7, pondo-os no meio de todas essas pessoas, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Porque eles sabiam que para alguém fazer alguma coisa tem que ter autoridade dada por alguém. Gente, ninguém faz nada sem que uma autoridade tenha dado poder para isso. Por isso que nós precisamos das autoridades. Ninguém consegue nada se não tiver uma autoridade que envia. Por isso que é importante os filhos obedecerem aos pais.
para que os pais os autorizem, para que em nome dos pais eles avancem. Então as pessoas avançam, as pessoas fazem o que fazem porque alguém lhes deu autoridade. E então eles perguntam para Pedro e para João: quem é que deu para vocês a autoridade? Quem é que deu para vocês poder para fazer isso? Quem é que qualificou vocês? Quem é que abençoou vocês? Isso aí é abençoar. Quem abençoou vocês para que vocês conseguissem fazer esse milagre? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Eu disse até o 8, mas vamos seguir. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vocês querem um nome? O nome é esse. É esse que deu autoridade, é esse que deu poder, é em nome dele. Daquele mesmo que vocês crucificaram, daquele que vocês mataram. E aí nós vemos aqui essas pessoas reunidas, indagando, querendo saber. E essas pessoas tinham poder, muito poder. Poder para mandar matar, poder para prender. Mas aqui vem a nossa crítica, a coisa tem muito tempo que é assim, né? Aqui é que vem a nossa autocrítica. Eu não estou nem criticando os judeus, porque quem dera que nós pudéssemos criticá-los. Nós não podemos, não. Às vezes nós nos achamos em tanta vantagem em relação aos judeus porque eles mataram Jesus e nós não. Se eles não matassem, a gente ia ter que matar, porque era necessário, né? Se ele não morresse, onde estaria você e eu agora? Onde estaríamos você e eu? Mas vamos deixar isso para lá e vamos pensar se a gente consegue. Não, nós vamos conseguir. A igreja vai se consertar, ela vai ser ajustada pelo Senhor. Tem que ser. Porque nós vemos tantas coisas diante de nós, a gente vê tanto poder, o poder do adversário diante de nós, e a gente fica impotente diante disso. A gente vê tanta arbitrariedade. E a gente fica aqui sem fazer nada. E então esses principais dos judeus, esses homens com autoridade, esses homens respeitados, esses homens com poder, que moravam no templo, que viam aquele homem por 40 anos, pelo menos, à porta do templo, tinham poder para tanta coisa, mas nunca fizeram aquele homem andar. Eu acredito que Pedro e João ainda não tinham 40 anos. Ou seja, quando aquele homem passou a ter o problema no ventre da mãe dele,
Pedro não tinha nem nascido ainda, João não tinha nem nascido, e Yeshua não tinha sido nem anunciado ainda para Maria. E esse homem fica ali naquela situação de impotência durante tantos anos. E como eu disse para você, ele não estava no palácio nem de Herodes, nem no palácio lá do Pilatos. Aparentemente o homem estava no lugar certo. Ele estava no templo dos adoradores do Eterno Pai, ele não estava num centro pagão, ele não estava num centro satânico, ele estava no templo, onde o maior poder se manifesta, ou deveria. É muito tempo. Todos viam, muitos acreditam, lamentavam, mas não podiam fazer nada, como nós hoje. Nós também passamos assim e vemos, mas não fazemos nada. Nós gostaríamos de fazer, quanta busca a gente já fez para poder fazer algo. Vamos perguntar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver, enxergar onde é que nós erramos. Por que esse poder entregue a Pedro e João ficou? Onde é que ele ficou? Ficou lá preso por Constantino, lá no ano 300 e pouco, ficou para lá? Onde é que ficou esse poder? Aí vem Pedro. Pedro também já conhecia aquele homem, Pedro e João. Mas nesse dia em especial, eles tinham condição de fazer algo. Por quê? Porque eles tiveram encontro com Yeshua e eles receberam uma autoridade, mas nós também recebemos. E onde é que nós colocamos isso? Por que essa autoridade não está ativada em nós? E aí ele chama a atenção de Pedro e João, ele pede esmola para eles, e Pedro, fitando os olhos nele, conforme diz o verso 4 do capítulo 3, Pedro diz assim: olha para nós. Pedro chamou a si a responsabilidade. Pedro disse: somos nós que temos capacidade para mudar a situação e a partir de agora nós vamos mudar. Isso que durou mais de 40 anos não vai continuar existindo por mais nem um minuto, que agora nós mudamos a situação. Nós recebemos capacidade para isso, nós somos abençoados para isso, nós temos unção para isso. Então nós temos que resolver o problema das pessoas. O problema das pessoas, ou o problema que nos acontece, precisa servir como o milagre de Daniel,
para levar o ímpio a dizer: seu Deus é vivo. Ou levar os crentes a verem aquele que desde o ventre era coxo, saltar, louvar a Deus, e eles louvarem também, e falarem do milagre que o Eterno fez. As nossas vidas e as nossas obras precisam ser evidências, provas do poder do Eterno, precisam levar as pessoas a glorificar o nome do Eterno, a ver o poder dele de forma clara. As pessoas precisam ver nas nossas vidas a prova de um Deus que ama, que tem poder, que manifesta poder, que está de olho nas necessidades das pessoas, que ama as pessoas, que faz por elas. Vamos buscar o Senhor assim, então? E qualquer dia desses, você e eu podemos chegar diante de alguém assim, como Pedro e João chegaram e dizer: olha para nós. E quando a pessoa olhar para nós, elas precisam ver Cristo em nós. E logo que nós falarmos, não pode isso durar mais de 40 anos, tem que ser no momento que nós falarmos. A menos que a pessoa tenha que resolver alguma coisa, mas se não for isso, se não se tratar disso, que seja resolvido na hora que nós falarmos. Porque as pessoas precisam ser libertas. Quem tem poder é o Senhor e não o adversário. Para manter pessoas presas, não. Quem tem poder é o Senhor, é aquele que morreu para libertar. Aquele que veio para libertar, que morreu para salvar. Que nos liberta, que nos salva, que nos cura, que nos edifica. Ao Senhor toda a glória. Querido e amado Pai, que pena que a maioria de nós da igreja não consegue fazer o que Pedro e João fizeram. Que pena que eu não consigo. Mas, Senhor, eu sei que hoje ainda isso pode mudar. Ou amanhã, eu não sei. Eu sei que o mesmo poder que agiu em Pedro e João pode agir em mim e em quem me ouve agora. E o reino do Senhor pode estar sendo manifestado em todo o tempo através de nós. As pessoas estão precisando. Quem tem poder é o Senhor. O poder que precisa aparecer é o do Senhor, não é o do nosso inimigo. É o do Senhor. É esse o poder. É o poder verdadeiro. É o poder grandioso. É o poder contra o qual não há resistência. Nós temos visto o teu poder, sim, mas tem um outro poder aí que a gente não quer ver. Nós queremos o poder do Senhor se manifestando, porque o poder do Senhor é cheio de graça. Obrigada, meu Pai, pela paciência que tem conosco, porque o Senhor nos deu tudo
para que agíssemos segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos. E eu peço ao Senhor que nos ajude a enxergar direito onde é que nós erramos, para que nós possamos acertar, para que o teu reino continue a ser o teu reino, se manifestar como o teu reino nesta terra, para a glória do teu nome. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Yeshua. Amém. E até o próximo áudio. Amém.